São 5:12 da manhã. O banheiro tá escuro. A água fria bate no seu peito e você olha pro celular para ter certeza de que tá gravando. Você aperta os dentes, respira forte, faz cara de guerra, depois posta disciplina. Mas o vídeo acaba, a tela apaga e a verdade fica ali com você. O banho gelado não limpou a covardia que você levou para dentro do banheiro. Tem homem que entra na água fria há 3 anos e ainda não consegue olhar a esposa nos olhos e pedir perdão. Tem homem que acorda antes do sol, treina pesado, lê Marco Aurélio, fala de autocontrole e passa o dia inteiro fugindo da única conversa que precisa ter. Banho gelado não é disciplina. Banho gelado pode ser só performance com arrepios. Que antes que você fique ofendido, o problema não é a água fria. O problema é transformar desconforto visível em prova de virtude invisível. O estoicismo moderno vendeu uma ideia sedutora. Se dói, forma. Se incomoda, fortalece. Se parece difícil, então deve ser bom. Só que isso é infantil. Dor sem direção não santifica ninguém. Desconforto sem obediência só fabrica um homem orgulhoso da própria resistência. Você pode suportar frio e continuar escravo de aprovação. Pode vencer a preguiça às 5 da manhã e perder para a vaidade às 5:15. Que quando o celular entra no banheiro, a pergunta muda. Não é mais estou treinando à vontade, é quem precisa ver que eu estou treinando. O homem moderno não quer disciplina. Ele quer evidência pública de que é disciplinado. Quer parecer duro sem ser purificado. E aqui o estoicismo de feed fica perigoso. Ele te ensina a posar como rocha, mas não te obriga a perguntar se essa rocha virou altar do próprio ego. Que Marco Aurélio escreve para corrigir a si mesmo. O homem de hoje escreve legenda para convencer os outros de que já está corrigido. Essa diferença é brutal. Um diário secreto pode humilhar o ego. Um story sobre rotina perfeita pode alimentar exatamente aquilo que você diz combater. A pergunta não é se você aguenta água fria, né? A pergunta é se você aguenta ser contrariado sem virar criança. Aguenta ser corrigido, aguenta perder razão, aguenta servir sem ser visto, aguenta obedecer quando ninguém aplaude. Porque se a sua disciplina só existe quando cabe numa câmera, isso não é força, é teatro. Agora entra outro homem na história, não como imagem religiosa, não como santinho de parede, como soldado quebrado, vaidoso, ambicioso e preso numa cama. O espanhol do século XVI teve a perna destruída por uma bala de canhão. Ele queria glória, queria admiração, queria ser grande aos olhos dos homens. E deitado, sem campo de batalha, sem plateia e sem vitória, ele descobriu uma coisa que o homem da rotina perfeita odeia descobrir. O inimigo principal não estava fora. Não era o frio, a dor, o sono, o cansaço. Era a vontade desordenada usando linguagem nobre para continuar no trono. Esse soldado era Inácio. Antes de virar santo, ele precisou encarar a própria fantasia de grandeza. Inácio não perguntaria primeiro se o banho foi frio. Ele perguntaria: esse ato ordenou sua alma ou alimentou sua imagem? Isso muda tudo, porque o código inaciano não se impressiona com um esforço visível. Ele examina o fim, para onde esse gesto te levou. Se te levou a servir melhor, ótimo. Se te levou a calar a língua, pedir perdão, cumprir dever e vencer o vício escondido, então houve disciplina. Se te levou a se sentir superior, a desprezar os fracos, a montar personagem, a buscar curtida de homem desconhecido, então foi só
vaidade molhada. O estoico diz: suporte o desconforto. O inaciano pergunta: suporte o desconforto para quê? E sem fim correto, toda prática vira palco. Banho gelado vira palco. Academia vira palco. Leitura vira palco. Até oração vira palco quando o ego aprende a ajoelhar bonito. Por isso, agir contra não é fazer o que dói para parecer forte. É agir contra o impulso específico que desordena você. Se seu impulso é aparecer, esconda a boa obra. Se seu impulso é mandar, obedeça numa tarefa pequena. Se seu impulso é responder seco, cale. E se seu impulso é fugir da conversa difícil, marque a conversa hoje. E se seu impulso é compensar culpa com rotina bonita, confesse a culpa e repare o dano. Isso é disciplina. Não a água fria, não a estética da dureza, não a legenda sombria. Disciplina é vontade treinada para obedecer ao bem quando o ego perde vantagem. Isso dói mais do que qualquer banho. Porque água fria passa em 2 minutos. Humilhar a própria vaidade pode queimar o dia inteiro. E o homem performático escolhe dores controladas para evitar obediências reais. Ele aceita o frio porque o frio não responde, mas foge da esposa, do pai, do chefe, do padre, do dever. Ele chama isso de foco. Muitas vezes é só fuga com bíceps. A promessa do título é esta: banho gelado não é disciplina quando ele vira substituto barato para a conversão da vontade. Disciplina real não pergunta: o que me faz parecer mais forte? Pergunta: que ato concreto mata a mentira que manda em mim hoje? Talvez o seu agir contra amanhã não seja entrar na água fria. Talvez seja não postar nada. Talvez seja lavar a louça sem discurso. Talvez seja pedir desculpa sem explicar. Talvez seja apagar o contato que te arrasta para o pecado. Talvez seja terminar o trabalho que você usa filosofia para adiar. Talvez seja voltar para a confissão que você empurra com frases bonitas sobre evolução. O estoicismo pode te ensinar a suportar a sensação. Isso tem valor. Mas o código inaciano te obriga a ordenar intenção. E intenção é onde o teatro morre. Então amanhã cedo, se você entrar no banho frio, entre calado, sem câmera, sem legenda, sem anúncio. E antes da água cair, faça uma pergunta mais fria que a água, que obediência concreta eu estou evitando. Depois saia do banheiro e faça essa obediência. Não a mais épica, não a mais bonita, a mais verdadeira. Porque homem disciplinado não é o que aguenta frio diante da câmera. É o que obedece ao bem quando ninguém está olhando. Que a água fria pode acordar o corpo, mas só a vontade ordenada acorda o homem. Então faz o contrário da performance agora. Escreve nos comentários uma obediência concreta que você vai cumprir hoje. Uma frase curta, sem explicar, sem se defender. E se este canal está acertando, onde seus ídolos de disciplina só fazem carinho no ego, se inscreve. Porque aqui a gente não treina personagem, a gente ordena a vontade. Se tudo que você chama de disciplina precisa ser visto, então não é disciplina. É tudo teatro.